Olá, é um prazer estarmos juntos novamente. Começa agora o programa A Vida em Foco. A existência humana nos reserva muitos desafios. Assim, fazemos muitas perguntas à vida. O Espiritismo tem muitas respostas a nos oferecer. Desta forma, esperamos que este programa seja muito útil a você. O ensino chancelado por Jesus, no Nascer de Novo, inaugura uma nova fase do pensamento teológico cristão para a humanidade. Ainda que fossem conhecidas as premissas da filosofia dos múltiplos renascimentos, contudo, em Jesus ela ganha chancela definitiva, mesmo que não bem compreendida ao seu tempo, até entre os cristãos. Sobre este tema, o Espiritismo lança seus ensinos a fim de melhor compreender a proposta de Jesus. Portanto, não perca a entrevista de hoje. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, para fechar o encontro, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. O Espiritismo, segundo o codificador, é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino e o relacionamento dos espíritos com o mundo material. Tem em Jesus a personificação máxima do modelo e guia para a humanidade. Aquele homem que modificou a estrutura da história, da ética, da moral, do pensamento. Incomparável, como disse Renan, Jesus permanece no Espiritismo como sendo essa estrela de primeira grandeza que nos oferece paz, segurança e luz, convidando-nos para que tenhamos a nossa luz, porque Ele é a luz do mundo e essa luz deve refletir-se em nós como no espelho da alma cristalina e pura dedicada ao bem. Fique agora com a entrevista e o tema Nascer de Novo. Como interpretar a proposta de Jesus? Acompanhe. Olá, que bom que você está conosco. Começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista. E mais uma vez, Daniel Dallagnol. Daniel que, ao longo de um ano de programa, se especializou na abordagem do tema da mediunidade e hoje vai trazer um tema diferente para nós, Daniel, do seu métier. Seja muito bem-vindo de novo, Daniel. Muito obrigado, Márcio. É uma alegria recebê-lo para conversar, bater um papo. E hoje o tema, Daniel, Nascer de Novo. E o ponto de partida é um diálogo entre Jesus e um doutor da lei ao seu tempo. Doutor da lei, homem instruído. Né? É preciso lembrar que a lei para os judeus é tanto religiosa como civil, como penal, é a mesmíssima coisa. Aquilo absoluta que está, em todos os aspectos. Aquilo que está na Torá. Né? Nos 5 livros que compõem a lei do povo judeu. Então há uma conversa entre Jesus e Nicodemos, que foi procurá-lo, dizem, na calada da noite, para que ninguém o percebesse, e perguntou para Jesus que história é essa, né, do homem nascer de novo. Será que ele tem que retornar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus parece que redargui, né, de certa forma surpreso. Ora, tu és mestre em Israel e desconheces essas coisas que fazem parte exatamente da lei desse povo. Mas Jesus emenda no final, que é necessário nascer de novo para conhecer o reino de Deus. É necessário nascer de novo para ser pleno. Daniel, por que nascer de novo? O que é que significa isso? Essa pergunta ela não é simples e não é fácil de ser respondida. Por isso que você está aí para responder, né, Daniel? Tá certo. Não foi essa razão que foi pedida exatamente para o mestre dos mestres, né? Mas nós podemos situar a resposta, Márcio, basicamente, para ser objetivo, em 2 polos. O primeiro deles é a necessidade de retorno ao corpo físico mesmo, né? Porque o espírito, como princípio inteligente, ele tem necessidade de mergulhar no princípio material. Porque, ainda que ele tenha capacidade de intelectualizar a matéria, mas é na matéria que se cumprem, provavelmente, na visão dos espíritos, as fases mais importantes de aprendizado, né, e de resgate também. Né? Então, nós precisamos retornar, renascer de novo no corpo físico,
vestir a fisiologia, a matéria, a fim de que com ela nós experienciemos em vários pontos. Por exemplo, um deles, que é por demais importante, e particularmente para as mulheres, é a capacidade de trazer à vida outras vidas. Pensa no que é notável, né? Ser instrumento de vida para outros seres, né? Trazer para o ventre, né, uma criatura que vai se desenvolver a partir dessa possibilidade, né? Os homens podem dizer, mas nós não temos essa experiência, nós temos também esse processo, nós colaboramos, né, com o princípio da maternidade e da paternidade que se conjugam, né? Então, ser pai ou ser mãe é de uma situação excepcional. E outro extremo, por assim dizer, é o nascer de novo, ou seja, é esse brotar para aspectos melhorados da existência espiritual, que ela se completa a pouco e pouco, né? Então, essa dualidade do nascer de novo é um princípio e um processo constante que leva a criatura, ora no corpo físico, mas também nele e fora dele, a um processo de aprendizado. Nenhum dia da nossa existência espiritual, no corpo inclusive, porque não deixamos de ser espíritos, é igual ao outro, Márcio, você sabe disso, né? A cada dia que se sucede, se renova a vida em ângulos absolutamente distintos. Então, essa proposta de Jesus, que não foi ele que inventou, mas é a dinâmica e é uma pedagogia divina que leva os seres a esse processo de aprendizado, é notável sob o ponto de vista do princípio, né? Tanto no corpo quanto fora do corpo, no aspecto espiritual, mas que sempre leva a criatura a um processo de renascimento, de renovação, de dias diferentes, por conta do aprendizado que nós vamos sedimentando na nossa escalada espiritual. Então, eu entendi que, na sua fala, Jesus poderia estar falando das duas coisas. Assim, entendemos que sim, dada a profundidade do ensino dele. Há muita gente que se surpreende, né? Inclusive, Jesus falava de reencarnação, não falava? Aquele que reencarna nasce de novo, necessariamente, mas eu conversava, Daniel, há algum tempo com um rabino aqui de Curitiba, e ele me dizia que sim, o judaísmo tem como uma lei fundamental a reencarnação. E hoje, se nós formos pesquisar o tema, nós vamos encontrar Leon Attar, né? Samuel Lemne, no Rio de Janeiro, que são vozes expressivas, né, da cultura judaica no Brasil, que afirmam categoricamente o judaísmo é reencarnacionista. Jesus era judeu. Perfeito. Jesus era mestre da lei, portanto, reencarnacionista, não há dúvida nenhuma, que ele falava do tema, mas não necessariamente aquele que reencarna está nascendo de novo, né? Sim. Do ponto de vista do florescimento das virtudes espirituais, é isso? Sim, é natural, mas veja, para toda criatura que nasce no corpo físico, há para ela toda uma construção ideada sob a ótica moral. Então, quando a criatura se propõe ao renascer no corpo físico através das reencarnações, há para ela uma construção de ordem espiritual. Será infeliz se ela fizer dessa proposta existencial no corpo físico a sua desdita. Ela é responsável por si. Ninguém reencarna, Márcio, sob o ponto de vista divino, para errar. Toda criatura que reencarna, há para ela uma proposta de ascendência moral, né? Então, quando ela erra sob o ponto de vista das suas vontades pessoais, a desdita é ela quem promove, não é o processo reencarnatório. Não era uma fatalidade isso? Claro que não, não há fatalidade em errar. Como ninguém se matricula numa escola para reprovar, né? Perfeitamente. A menos que seja problemático, né? Exatamente, se a criatura é relapsa, ela não atende aos conteúdos ministrados, é natural que a tendência será reprovar. Com a vida também é assim, né? Então, Daniel, outro tema assim que suscita muito, esse tema, aliás, suscita muita discussão. É verdade. Entre os teólogos, entre os religiosos, né? Reencarnar, ressuscitar, significam a mesma coisa? Depois do intervalo a gente volta com esse tema. Você nos aguarde que a gente já volta. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Até já!
Você está assistindo o programa A Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema Nascer de Novo. Como interpretar a proposta de Jesus? Acompanhe. Muito bem, estamos de volta. Como sempre, o intervalo é rápido, Daniel? A gente fica ansioso mesmo para retornar às questões, às reflexões. Outra confusão que se faz, Daniel, é entre o termo reencarnar e ressuscitar. Sim. Né? Alguns dizem que Jesus falava de ressurreição, que os textos bíblicos falam de ressurreição. Há diferença entre ressurreição e reencarnação? Como é que você vê isso? Tudo é uma questão, Márcio, de sentido que você dá para a palavra. Né? É uma questão de semântica. Ô, louco, né? Na verdade é assim, se você disser que nós vamos ressuscitar depois da morte do corpo físico e dar um entendimento correto para a palavra, não há problema nenhum, porque todos nós vamos ressuscitar. Morto o corpo físico, nós ressurgimos no mundo espiritual. Então, basta que nós nos compreendamos na definição do termo para que a gente não se confunda, né? Nós podemos falar que nós estamos ressuscitando quando saímos do mundo espiritual e reencarnamos. Ou seja, estamos reaparecendo no corpo físico, né? Contudo, e aqui não vai nenhuma crítica a nenhum segmento teológico, porque a própria ciência ela não demonstra a possibilidade de, depois de desagregação do corpo físico, né, de retorno às moléculas ao estado natural, pela natural desagregação molecular pós-morte, de que haja a agregação para a formação fisiológica e o espírito retornar naquele corpo físico. Com a cremação, então, Daniel? Absolutamente, seria isso. Impossível, né? E não há registro na história da humanidade, por mais longínqua que possa ser, que alguma criatura tenha ressuscitado num corpo físico, no mesmo corpo físico, que pereceu, que se desagregou molecularmente, né? Então, nós não podemos confundir a ressurreição da carne, do corpo físico, depois da desagregação. Por isso que é uma questão de nós adequarmos os termos. Vamos nos entender perfeitamente, né? Nós chamamos o processo reencarnatório quando o princípio inteligente, o espírito, retoma um novo corpo, especialmente preparado para ele na proposição de Jesus. Ou seja, a criatura precisa voltar ao ventre materno, como espírito, pelo processo natural da gestação, né? E dali surgir um arranjo fisiológico, o corpo físico preparado para aquela encarnação. E aí surgem algumas indagações que têm aplicações importantes, inclusive nas leis, né, dos países. Quando começa efetivamente a reencarnação? Quando o espírito se liga ao corpo? É no momento da concepção mesmo? Sem dúvida nenhuma. Vai depois de 3 meses? Absolutamente. Quando nasce, como é que é? No âmbito da doutrina espírita, se trabalha, sob o ponto de vista do princípio, de que quando há os primeiros momentos já da fecundação, né, se houver um espírito direcionado para o processo reencarnatório, ali ele começa a ligar-se àquele fenômeno já da bipartição das células no útero da mãe, né? Alguns livros, a nossa literatura espírita é muito vasta. Sim. Alguns livros ainda dizem que antes da própria fecundação, sim, o espírito já está ligado psiquicamente, afetivamente àqueles pais. Às vezes, os pais, as mães, se encontram com o futuro reencarnante, sim, nos sonhos. Perfeitamente. Isso procede? Então, veja, sob o ponto de vista material, digamos assim, onde há a possibilidade de desagregação desse elemento que vai caracterizar o início da vida corporal, né? Há ligação. Nenhuma criatura chega ao nosso lar sem que haja essa conexão psíquica.
Então, antes disso, já há a sondagem dos pais, uma negociação, né? O estudo da própria genética, daqueles que vão contribuir para a formação corporal, para o cumprimento de uma determinada proposta existencial, né? Mas, sob o ponto de vista do processo da concepção, a vida a vida do espírito se inicia neste momento. Portanto, qualquer agressão que se faça ao feto, de maneira geral, a partir da concepção, no âmbito da doutrina espírita, já é uma agressão à própria natureza divina do ser que está potencialmente ali a vincular-se para uma nova existência. Então, Daniel, dando aplicações a esse tema, um companheiro muito querido nosso nos perguntou se é possível, né, além de o indivíduo reencarnar-se no mesmo grupo familiar, no mesmo país, e também ele consegue reencarnar em outras culturas, em outros países. Gostaria que você abordasse isso, já que nós nos aproximamos no final, até como ideia de fazer algumas culturas, alguns costumes e tradições renascerem. Perfeito. Ou nascerem de novo, né, se renovarem. Perfeito. Como é que você vê essa nossa migração por diversas culturas? Qual é o sentido disso? Se é possível e qual é o sentido disso? É possível, sim. E, na verdade, as criaturas que se comprometem com as propostas superiores, divinas, vinculadas aos propósitos de Jesus, que compreendem a sua missão existencial, ainda que em porções menores ou maiores, serão chamadas para, ali em outras culturas, também disseminar os conteúdos que ela já vivenciou, que ela já conhece, exatamente para fazer esse processo de interação entre os seres. Vivemos nesse momento, Márcio, você sabe disso, uma grande migração espiritual de outros orbes que vêm em colaboração moral junto ao planeta Terra. Então, esse processo de miscigenação, né, não só cultural, mas fundamentalmente moral, é que vai transmitir conteúdos para outros povos, outras culturas, com os quais ainda eles não tomaram conhecimentos, compreende? Então, essa é a proposta, essa é a pedagogia divina para as criaturas no nascer de novo, né? Renascemos hoje aqui no Brasil, mas podemos ser convidados para renascermos no meio de outras culturas, para ali também nos permearmos, né, dos conteúdos e também transmitirmos os nossos conteúdos a eles. E consolidar o sentimento de fraternidade que deve imperar nesse mundo. Formar a grande família proposta por Jesus, né, chamada família universal. Esse é o sentido. Que bacana, tem muitas aplicações. Tem. Se você puder retornar esse tema numa próxima oportunidade, Daniel, também, Márcio, a gente pode dilatar. E a você que nos acompanhou, muito obrigado, Daniel. A você que nos acompanhou também, a nossa gratidão. O programa prossegue. Fique conosco. Você tem dúvidas sobre as questões da vida? Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece e encontre algumas respostas. Olá! Hoje nos perguntam o seguinte: se Jesus falava em ressurreição, por que o Espiritismo fala em reencarnação? Mais importante do que diferenciar palavras é refletir sobre a realidade a que se referem. Ao contrário do que por vezes se pensa, o ato de interpretar nunca é neutro. O intérprete sempre é influenciado por seus valores e crenças, quando busca desvendar o conteúdo, o sentido e o alcance de uma formulação ou uma expressão qualquer. Para atingir um bom resultado, ele deve se esforçar para ser imparcial, no sentido de estar disposto a abrir mão de uma certeza ou uma posição prévia. Mas, ainda assim, há uma compreensível dificuldade em aceitar uma ideia com a qual se antipatiza. A reencarnação pressupõe que um espírito, após a morte de um corpo, renasça e anime outro. Na época de Jesus, essa ideia não era estranha ou incomum. Tanto que, quando ele curou um cego de nascença, perguntaram-lhe se o curado havia cometido algum pecado para que nascesse enfermo. Se a cegueira era de nascença, eventual pecado apenas poderia ter sido cometido em uma vida anterior. Certa feita, Jesus afirmou que João Batista era o profeta Elias que havia retornado. Ora,
João Batista tinha pai e mãe conhecidos, nascera e se criara naquele meio, sendo sua história sabida por todos. Ele só poderia ser Elias renascido em outro corpo. Sabendo da impossibilidade de que suas palavras e lições fossem compreendidas com precisão, o Messias anunciou para o futuro a vinda de outro Consolador. Esse Consolador haveria de recordar o que ele havia dito e também de ensinar outras coisas. Assim, quando fala em reencarnação, o Espiritismo não se contrapõe aos ensinamentos do Cristo. Ele cumpre o papel assinalado ao Consolador prometido, explicar tudo de forma clara e simples, sem mistérios ou dogmas impenetráveis. Quanto à reencarnação, é o mecanismo pelo qual os espíritos progridem e a justiça divina se manifesta. Acompanhe conosco Pérolas do Evangelho com Haroldo Dutra Dias. Olá, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. No episódio de hoje, nós continuaremos o comentário do capítulo 11, versículo 20 do Evangelho de Marcos, que trata da figueira que secou. Aquela maldição que Jesus proferiu sobre a figueira, que fez com que ela secasse da raiz até as folhas. Mas hoje nós vamos buscar um comentário de Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas. Nesse capítulo, especificamente no item 9, Kardec fez um comentário da essência espiritual dessa passagem. Nós já comentamos que aqui estamos diante de um caso de encenação profética simbólica, aquela em que um profeta pratica um conjunto de atos aparentemente escandalosos, chocantes, mas que, na verdade, trazem em si uma profunda mensagem espiritual. E é exatamente essa mensagem espiritual que a gente quer comentar hoje. Olha o que Kardec escreve sobre isso. Ele diz assim: a figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão a aparência do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez, suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando perscrutadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se: qual proveito disso se tirou? É ainda um emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não são. Porque a figueira tinha tudo. Tinha folhas exuberantes, já tinha as flores, todas as condições, mas o fruto ela não tinha. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida, o que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração, uma palavra, a fé que transporta montanhas. Então, Kardec foi exatamente na essência da passagem. Porque ali, quando Jesus entra em Jerusalém e purifica o templo e seca a figueira, nós já o comentamos, ele estava, na verdade, proferindo um julgamento. Que julgamento? Sobre o povo hebreu? Sobre as pessoas de Jerusalém? Não. Sobre a falsa fé. Sobre a fé que só tem aparência, mas não tem fruto. Da fé que só tem o verniz, que só tem belas palavras. Da fé que apresenta apenas belos discursos. Daquelas doutrinas que têm apenas um brilho, mas que na prática não produzem nada de substancioso. Em suma, da fé que não gera o bem. Não basta ser fervoroso, é preciso que a fé conduza à bondade. E é preciso que a nossa bondade atue no bem comum, gere o bem comum. Se a nossa fé não produz bondade e não gera o bem comum, ela é uma figueira muito exuberante, cheia de folhas,
vistosa, mas que não produz nenhum fruto. E ela se seca da raiz às folhas. Por quê? Porque ela não resiste à aferição da própria vida. Nenhuma fé superficial, nenhuma doutrina, teoria superficial resiste à vida, aos embates, aos sofrimentos, às provações, porque nesses momentos em que a vida faz um teste em todos nós, é um momento que cada criatura tem de demonstrar os frutos que ela é capaz de produzir. Nosso programa está acabando, mas retornaremos na próxima semana com mais temas de seu interesse. Não deixe de mandar as suas sugestões para a produção do programa através do e-mail contato@avidaemfoco.com.br. Acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Lá você vai encontrar todas as edições anteriores do programa. Obrigada pela sua companhia e tenha uma ótima semana. Tchau!